partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco mais. Então a coisa... A igreja perdeu o alvo, pastor? Perdeu. A igreja perdeu o foco. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Nós tínhamos que continuar na doutrina apostólica. E isso está muito bem esclarecido nas Escrituras. Perseverai na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos, eles pregaram a palavra de Deus, foram homens cheios do Espírito Santo. Eles foram homens comuns, mas a diferença é que foram homens escolhidos por Deus, foram cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, para pregar a palavra de Deus, e nós temos que perseverar na doutrina apostólica. E eles ensinaram essas verdades, eles nos deixaram essas verdades, que aprenderam com o próprio Senhor. Então, se você vê o livro de Atos, você vai ver o mesmo livro de Romanos, você vai ver citações a respeito do batismo. Pelo batismo, nós nos deparamos com a obra de redenção de Cristo. Então, muitas coisas, não somente o batismo, pastor, mas muitas coisas hoje têm sido deixadas de lado. E não tem sido colocado como realmente algo importante para a vida do cristão. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma modernização da teologia. E isso é um perigo muito grande, porque está desvirtuando. As pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus. E nós não podemos, sem a palavra de Deus nós estamos perdidos. Sem a palavra de Deus nós não conhecemos a Deus. Sem a palavra de Deus nós não vamos ter as promessas de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, as minhas palavras não vão de passar. E nós vamos precisar dela hoje e vamos precisar dela do amanhã. Porque nós seremos salvos se nós estivermos praticando a palavra de Deus. Pastor, por que a maioria das igrejas batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomando como base a ordenança de Jesus que diz: idem, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isto a Igreja Católica batiza assim, a maioria das igrejas batiza assim, inclusive muitas igrejas evangélicas batizam, principalmente as mais tradicionais. E quando vamos para Atos dos Apóstolos, onde de fato a igreja começa, Pedro traz uma outra orientação, quando eles então perguntam o que devemos fazer agora. E Pedro responde: se arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Homens da Judeia, você está assistindo todos que vivem em Conheça Jerusalém. um pouco mais. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e que cada um seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você está assistindo Conheça um pouco mais. E se nós acompanharmos toda a história dos apóstolos, não vamos ver nenhum registro de batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim em nome de Jesus Cristo. Uma coisa eu lhe pergunto: Pedro não entendeu o que Jesus havia ordenado? Ou nós é que não alcançamos esse entendimento desta ordem de Jesus? Na verdade, pastor, é nós que não alcançamos esse entendimento, porque Pedro entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. Pedro compreendeu, como Mateus também compreendeu, e os demais apóstolos, porque no dia de Pentecostes Pedro não estava sozinho, estavam todos os apóstolos lá. Então, quando eles foram cumprir essa ordenança de Cristo, quando eles começaram, foi no fundamento da igreja. E todos batizaram, né? E todos eles batizaram. São quase 3 mil almas. Quase 3 mil almas. Imagine para batizar, pastor, num só dia. Quase 3 mil almas. Pedro não batizou sozinho. E foi ele que se levantou num dia. Por quê? Porque Jesus entregou para ele a chave. Ele tinha que começar. Ele tinha que lançar o fundamento. Jesus disse para ele: sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Então, foi o que aconteceu. No dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou para pregar as boas novas, falar a respeito da salvação em Cristo. Enquanto Pedro falava na unção do Espírito, pela unção do Espírito, as pessoas não aguentaram, interromperam ele e disseram: varões e irmãos, o que é necessário? O que é necessário para nos salvar? Pedro, como estava com a palavra, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque se Jesus estava pedindo o nome, estava orientando, havia um nome. Sim. Vamos buscar esse nome, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Então, qual é o nome? E então Pedro entendeu: o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é tudo, então. Exatamente. Mas por que Pedro fez isso, pastor? Porque nós vemos no livro de João, quando Jesus, no capítulo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus se revelou. Mateus, Pedro, João, todos estavam ali quando o Felipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o que Jesus respondeu para Felipe? Felipe, estou há tanto tempo convosco. Parece que eu estou ouvindo Jesus dizer: estou há tanto tempo convosco, não me conhece ainda, Felipe. Quem vem a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, as obras que eu faço não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Então ali está claro, nós vemos ali Jesus Cristo nas duas naturezas, humana e divina, o Filho e o Pai, um só. Divino, né? O Espírito era Deus. Deus dentro do homem. Deus dentro do homem. Por isso é Emmanuel. Exatamente. Humano é o Deus dentro do homem. Deus para mim é o maior milagre que Meu Deus, é coisa tremenda. Né? Então, vamos pegar uma dinamite e colocar numa casca do morro. Exatamente. E Pedro não tinha dúvida. Pedro entendeu, os apóstolos entenderam o que Jesus disse naquele momento. Ali está o Pai, ali está o Filho. Pastor, quando surgiu fortemente a questão da Trindade? Porque Trindade não é bíblico, então pode ser questionado. Não as manifestações, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome Trindade, ele pode ser questionado porque não é bíblico, não está na Bíblia. Então, como surgiu isso? Poderia ser Santo Trio, ou Trio Santo, ou qualquer outra coisa? Você está assistindo Conheça um pouco mais.